Glória a Deus. Cumprimento a todo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na Comunidade Evangélica Amor Ágape, na rua Paulo Farchado Junqueira, 401, Vila Roseira, em frente ao buffet Sansara. E aqui nós estamos para cultuar a Deus, buscar a Deus em oração e termos as nossas vidas transformadas através do Espírito Santo. Então, nós vamos começar este culto orando a Deus um pouco mais para que Ele venha, através do nome do Senhor Jesus, receber a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão e ouvir também os nossos pedidos de oração através do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós nos colocamos nesta noite, nossos joelhos se prostram mais uma vez diante do Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor venha receber o nosso culto e também que o Senhor venha falar aos nossos corações uma palavra da qual nós necessitamos ouvir. E que o Senhor, através do seu Santo Espírito, visite essas pessoas que estão nos lares, essas pessoas também que vão ver este culto em outros dias, porque estão em outros países, com fusos horários diferentes, mas que o Senhor venha falar em cada coração, através da instrumentalidade desses teus servos que aqui estão. Eu, o irmão Diego Dalfré, o Diego Jacom, a irmã Tamires, o irmão Samuel, a pastora Lu e os irmãos que estão na intercessão orando, Senhor, para esse tempo difícil, dos quais tudo isso nos leva a tirarmos das aljavas as armas e as flechas que temos, dentre elas oração, jejum, leitura bíblica, consagração, reflexão, meditação e pensamentos dos quais nós devemos pensar nos dias dos quais estamos vivendo. Tudo isto, ó Pai, nos faz refletir o quanto nós temos que nos colocar no pacote, porque somos seres humanos, o quanto nós, toda a humanidade, nos afastamos do Senhor. Mas nesta noite, ó Pai, através da sua bondade, converte, chama mais um, chama mais outro, usa-nos, ó Pai, para a sua glória. E esses que já são convertidos, mas estão com pensamentos errôneos, que o Senhor nos use para trazer arrependimento e trazer salvação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Você que está no seu lar, hoje em dia nós estamos cultuando, parecendo quando o povo de Israel saiu do Egito, né? Um cordeiro para cada família. Então, junte aí a sua família, seus filhos, né? O seu cônjuge, e vamos adorar a Deus conosco. Eu peço que você coloque a sua mão direita assim na sua cabeça, sobre a sua cabeça, e nós vamos fazer uma oração agora, de forma cantada. Vamos pedir a Deus para Ele renovar. E a primeira coisa que deve ser renovado são os nossos pensamentos. Expurgar das nossas mentes todo pensamento negativo, todo pensamento complicado, todo pensamento de pecado e iniquidade. Então nós vamos pedir que o Senhor renove não somente a nossa mente, mas a nossa alma, todo o nosso ser, em nome de Jesus. Vamos pedir isso. Aleluia, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus.
novamente esse renovo. Diga para ele. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glória a Deus. Aleluia. Enquanto os músicos vão repetindo esse louvor, vai orando você aí na sua casa, pela sua vida. Vai orando pela sua família. Apresenta aí os seus filhos. Apresenta o seu cônjuge, em nome de Jesus. Apresenta a sua casa, apresenta a sua parentela. Oh, porque o Senhor tem prazer em salvar, em curar, em transformar, oh, em dar vestes espirituais. A vestimenta que Adão e Eva perderam lá no jardim, o Senhor está disposto a continuar nos vestindo. Nós que estávamos nus por conta do pecado, o Senhor agora tem nos dado vestes, e vestes excelentes. Oh, aleluia! Renova-nos, ó Deus, renova-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Enquanto esse irmão vai orando pela sua casa, aleluia, nós vamos louvando o Senhor daqui. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Oh, necessita, aleluia. Oh, o Espírito de Deus pede para te perguntar, você, mulher, por que não vem orando mais pelo seu filho? Por que não vem mais apresentando o teu filho, a família do teu filho? Ah, pastor, tive decepções e frustrações. Mas o Espírito do nosso Deus é amor. E você, meu querido irmão, por que esqueceu? Por que não tem mais orado pela sua parentela, pelas pessoas? Será que não tem mais amor dentro da sua alma? Será que o amor de Cristo Jesus não está mais no seu coração? E você não tem mais buscado ao Senhor em prol da sua família? Família essa que Deus te deu. Não foi o diabo que deu, foi Deus que deu. Mas o diabo quer destruir. E cabe você, homem de Deus, mulher de Deus, através das suas orações, neutralizar as ações diabólicas na vida da sua família.
Por isso, ore pelos seus, interceda pelos seus, clame a Deus pelos seus, para que aí sim você e tua família venha num uníssono som cantar esse hino: digno é o Cordeiro que fez grandes coisas em prol da minha família. Aleluia! Levante a sua voz e diga: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. vai adorando ao Senhor onde você estiver. Jesus, Não é somente em Jerusalém. Vem a hora e já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico
seja o nome do Senhor. Oh, é o momento da adoração, é o momento do quebrantamento, é o momento do reconhecimento, de enxergar todo o sofrimento do nosso Senhor em nosso favor. É momento de ver Ele pendurado naquele madeiro por nos amar. Aquele olhar penetrante, aleluia, olhar de amor. Oh, que amor é esse, Senhor, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor. Abençoa mesmo, Senhor, e visita, enchendo-nos do Teu Espírito, enchendo os Seus pequeninos do Teu Espírito, ó Pai. Aleluia, abençoa todos, ó Pai, os obreiros, as obreiras, todos, Senhor, espalhados nessa terra, os missionários, os pastores. Ó Deus, abençoa todos, a Sua igreja, a Igreja Santa, os irmãos que andam em santidade, aleluia. Abençoe toda a igreja, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Tami, o irmão Samuel, o irmão Dalfré e o irmão Jacom, que está ali no telão. Aleluia. Aleluia. Eu dou uma saudação aqui para os irmãos que estão pela internet. Glória a Deus pela sua vida, que está aí acompanhando este culto de adoração e que tem estado conosco todos esses dias aí, né? Enquanto não pode estar a igreja aberta, o pessoal vai acompanhando pela internet. Então, os irmãos que estão na página da igreja, a paz do Senhor para todos vocês. E eu vou ganhar tempo aqui e vou ler uma palavra que está no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 45. Livro do profeta Jeremias, capítulo 45. Aleluia. Se você é um chamado de Deus, uma chamada, um homem chamado por Deus, uma mulher chamada por Deus, e toda a igreja, na verdade, nós somos chamados por Deus. Então essa mensagem nesta noite é para os chamados. Aleluia. Pastor, eu ainda não sou uma pessoa que me batizei, não tomei ainda a decisão. Eu sou uma pessoa que gosto do Evangelho, eu sou uma pessoa simpatizante do Evangelho. Mas você já tem esse temor no seu coração, então o Senhor está te chamando para fazer parte desse batalhão de homens e mulheres espalhados pela terra para falar do amor dele e ajudar os chamados, porque todos nós somos corpo, membros do corpo do Cristo Senhor, Cristo Jesus nosso Senhor. Isaías capítulo 45, diz o texto: palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, ditadas por Jeremias, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Dissestes: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procure.
não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Então eu vou repetir a leitura para você entender bem. Por isso que eu disse que esta mensagem desta noite é para todas aquelas pessoas que um dia aceitaram a Cristo Jesus e são obreiros do Senhor Jesus. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro ditadas por Jeremias, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque. Dissestes: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Senhor, sua palavra acaba de ser lida por 2 vezes do profeta Jeremias 45. E eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha falar em cada coração, levando cativo toda a nossa mente, abrindo os nossos olhos e os nossos ouvidos espirituais através do nome do Senhor Jesus. Fala com o teu povo, com a tua igreja, com os simpatizantes, com os livres pensadores, em nome do Senhor Jesus Cristo, e edifica nesta noite um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras, em nome de Jesus. Amém. Você que tem assento no seu lar, tome assento, os irmãos que estão aqui nos ajudando. Aleluia. Antes de entrar no texto, uma pessoa disse assim: pastor, no momento da adoração, o senhor disse que eu esqueci de orar pelos meus. Como é que o senhor sabe disso? Eu não sei nada, mas o Espírito de Deus sabe tudo. Então volte a orar pelos teus, independente de qualquer coisa. Ore, busque, porque esse é o teu dever como pai, como mãe. Orar pela sua família, pela bênção que Deus te deu. E no futuro compete a Deus trazer todo mundo ao equilíbrio e à amizade e ao bem-estar, porque nesse mundo um depende do outro. Queridos irmãos e minhas irmãs, o livro do profeta Jeremias, onde fala-nos no capítulo 45 a respeito de um homem por nome de Baruque. Baruque, ele era um dos braços direito, ou melhor, o braço direito do profeta Jeremias. O capítulo 45 não está na ordem cronológica do livro, porque o acontecimento de que o profeta Jeremias pediu para que Baruque escrevesse no rolo tudo aquilo que Deus falava para o profeta, e o profeta pediu para Baruque escrever no rolo as palavras que Deus havia falado acerca de Jerusalém, do lado sul, aonde neste ínterim o Império Babilônico já estava às portas de Jerusalém, cercando Jerusalém, e o povo estava afastado
dos caminhos do Senhor. A mensagem que o profeta Jeremias pediu para Baruque escrever era uma mensagem de sentença, era uma mensagem pesada, era uma mensagem dura, e Baruque então escreveu tudo aquilo que o profeta Jeremias relatou para ele da parte de Deus. No capítulo 36 do livro do profeta Jeremias, Deus toma a boca do profeta e pede para que o profeta mande Baruque ler o rolo no templo sagrado, porque o profeta Jeremias, um profeta de Deus, não podia neste momento, neste tempo, entrar dentro do templo. Meus irmãos, pasme vocês. O profeta de Deus não podia entrar na casa de Deus, porque todas as mensagens do profeta Jeremias era mensagem para um povo de coração duro. Mas no capítulo 36, se você voltar um pouco e ver o acontecimento dessa passagem do capítulo 45, olha o que diz o texto sagrado. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo, um livro, escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que te falei até os dias de Josias e até hoje. Talvez ouçam os da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer-lhes e venham a converter-se cada um do seu mau caminho, e eu lhes perdoe a iniquidade e o pecado. Versículo 4. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Olha que situação. Um profeta de Deus que não podia entrar na casa de Deus. Estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, no versículo 6, e do rolo que escrevestes, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo, na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das suas cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. No 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no átrio superior, à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. Então, Jeremias não podia entrar na igreja. Olha que coisa. O homem de Deus não pode entrar na casa de Deus, Jacó. O homem de Deus não estava proibido de entrar lá, porque Jeremias já havia entrado outras vezes na casa de Deus e pregado dentro da casa de Deus a ira de Deus para com o povo. E o povo então proibiu Jeremias de entrar lá. Jeremias então chama Baruque, agora vamos nos colocar na pele de Baruque, para levar uma palavra dura ao povo. Quando Baruque
entrou, ele subiu na parte superior e ficou num ambiente ali onde todo o povo estava reunido. Agora, pasme os senhores, o povo estava reunido em jejum. Aqui nós temos que abrir um parênteses. O povo estava reunido em jejum. Iam na casa de Deus, oravam, jejuavam, saíam da casa de Deus e cometiam os mesmos pecados. Iam na presença de Deus, com jejuns, com orações, mas saíam da casa de Deus e eram como pessoas mundanas. O próprio profeta disse: esse povo tente até nos lábios, mas longe do coração. Até falam do Senhor, até oram diante do Senhor, até jejuam diante do Senhor, mas o coração desse povo está longe do Senhor. Tente até nos lábios, mas longe do coração. E o Senhor nos trouxe aqui para que nós venhamos a fazer uma reflexão. Será que nós não estamos como esse povo, indo na casa de Deus? Agora, né, a casa de Deus local não tem como ir devido ao decreto. Mas você que se reúne na sua casa então no momento do culto é a casa de Deus. Será que você está louvando, está adorando e quando você sai da presença de Deus, nada mudou na sua vida? Os palavrões estão ainda nos lábios, as mentiras continuam nos lábios, as traições continuam, os malignos pensamentos continuam, o mergulho no pecado continua. E depois disso, nos dias, vem na presença de Deus de novo. O Senhor está enojado disso. O nosso Deus não quer isso para cada um de nós. Neste dia, lá estava Baruque pregando a palavra, lendo no rolo. Quando os príncipes ouviram, eles pegaram, um dos assistentes dos príncipes pegaram o rolo e levaram para os príncipes, para que se fizesse a leitura para os príncipes. Quando se fez a leitura aos príncipes, eles então pegaram o rolo e levaram o rolo para o rei Jeoaquim. E um dos servos de Jeoaquim, quando chegou na presença dele, disse: rei, a coisa está apertada. E Deus usou o profeta Jeremias com uma palavra diretamente para a nossa sociedade atual. E eu vou ler para o Senhor. No capítulo 36 ainda, acompanhemos o texto e vejamos o desenrolar deste acontecimento. No capítulo 36 e o versículo de número 20 diz: foram os príncipes ter com o rei ao átrio, depois de terem depositado o rolo na câmara de Elisama, o escrivão, e anunciaram diante do rei todas aquelas palavras. Então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo. Jeude tomou o rolo da câmara de Elisama e o escrivão e o leu diante do rei e todos os príncipes que estavam com ele. O rei estava sentado na casa de inverno, pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas do livro, cortou-o o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e assim todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. Não se atemorizaram, não rasgaram as suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos servos que ouviram todas aquelas palavras, posto que Elnatã, Delaías e Gemarias tinham insistido com o rei que não queimasse no fogo aquele rolo, e o rei não lhes deu ouvido. Vocês estão entendendo? Essas pessoas, há poucos instantes atrás, estavam na presença de Deus em jejum. Mas quando a palavra de Deus foi lida,
Quando Deus pede um conserto da parte deles, eles então desprezaram a palavra de Deus. Pegaram aquele livro, o rei pegou o rolo, com o canivete ele cortou o rolo e jogou o rolo no fogo. O que tem de gente também, nos dias atuais, que vem para a presença de Deus, chora, ora, canta, louva, mas quando a palavra é introduzida, quando Deus usa o pregador ou a pregadora para trazer uma palavra de confronto, uma palavra que venha trazer confronto, para que nós venhamos a nos converter ainda mais, então é desprezado. Essa parte do culto eu não quero. Eu quero somente a parte do louvor, da adoração, do jejum. Essa parte da palavra eu descarto. Você está descartando a cereja do bolo. Sua vida nunca vai mudar para melhor, e sim para pior, diz o Senhor. Aleluia. No capítulo 36 ainda, de Deus não se pode escarnecer. No capítulo 36 e versículo 28, o texto diz: toma outro rolo, escreve nele todas as palavras que estavam no original, que Jeoaquim, rei de Judá, queimou. Você pode desprezar a palavra de Deus, você pode descartar a palavra de Deus, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Converte-te. Converte-te. E que todos nós venhamos a ter uma conversão genuína. E a Jeoaquim, rei de Judá, dirás: assim diz o Senhor, tu queimastes aquele livro no rolo, queimastes aquele rolo no livro, como queimaste aquele rolo no fogo, dizendo: por que escrevestes nele que certamente viria da Babilônia e destruiria esta terra e acabaria com os homens e animais dela? Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, o seu cadáver será largado no calor do dia e a geada da noite. Castigá-lo-ei e a sua descendência e aos seus servos por causa da iniquidade deles. Sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém e sobre os homens de Judá, farei cair todo o mal que tenho falado contra eles e não ouviram. A palavra de Deus diz que o segredo da nossa vitória é ouvir. Eis que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra do Senhor. Quando nós ouvimos e damos ouvidos à palavra do Senhor e nos convertemos mediante a palavra do Senhor, nós então temos vida. Quando fazemos ao contrário, não damos ouvidos à palavra do Senhor, nós então temos uma sentença negativa da parte de Deus, como teve Jeoaquim, o qual colheu coisas amargas na vida. Se você perceber, isso incluiu até a família dele, coisas amargas na vida, porque a atitude dele fez com que a família dele também não levasse Deus a sério. A sua atitude, como cabeça da sua casa, como chefe do seu lar, você homem e mulher de Deus, a sua atitude faz com que seus filhos venham ou não venha agradar a Deus. Mas pastor, na fase da adolescência eles dão uns trabalhinhos, né? Dão uns trabalhinhos, mas você fazendo o seu papel e eu fazendo o meu papel, eles podem até desviar-se por algum tempo, mas eles se lembrarão, porque quando a vida começar a apertar eles, eles vão se lembrar que existe um Deus de amor e misericórdia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Essa foi a mensagem de Baruque para aquele povo. Baruque, então, quando pregou essa mensagem, ele ficou alarmado, ele ficou preocupado. Então, o Senhor, sabendo da preocupação do coração de Abacuque, vai usar agora o profeta Jeremias para falar com ele. E essa parte da mensagem daqui para frente
Preste bastante atenção para você que tem o chamado de Deus na sua vida. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro, ditadas por Jeremias, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, ó Baruque. Dissestes: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhes dirá, assim lhe dirás: isto diz o Senhor: eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto com toda a terra. Depois a gente continua no outro versículo. Vamos falar de Baruque. Às vezes eu troquei o nome dele aqui, é Baruque, por Abacuque, mas é Baruque. Baruque era um obreiro. Baruque, ele tinha um parente que trabalhava no palácio. Então Baruque, ele ficou, vamos dizer, entre a cruz e a espada. Baruque acompanhando Jeremias e obedecendo ao profeta Jeremias para pregar a palavra, ele começou a entender que as coisas nos seus dias estavam catastróficas, que qualquer projeto de futuro era complicado. E isso começou a doer o coração dele. Isso trouxe desânimo na vida desse homem, Baruque. Não é diferente de nós obreiros dos dias de hoje. Baruque desanimou. Nós também desanimamos às vezes. Às vezes pensamos coisas que não devem ser pensadas. Baruque ficou naquela questão: eu tenho um braço direito que pode me levar para trabalhar no palácio, e eu posso conquistar cargos elevados, eu posso ser uma pessoa, subir na vida. E agora eu estou aqui sendo auxiliar do profeta Jeremias, e tudo que eu tenho ouvido até aqui, a perspectiva para o futuro não tem, porque tudo que eu tenho ouvido é que Babilônia vai invadir, que a coisa vai ficar feia, que a situação vai ficar complicada, e eu estou aqui entre a cruz e a espada, querendo trabalhar no palácio, mas alguma coisa pede para que eu fique do lado do profeta. Aleluia. Irmãos, nós estamos vivendo também nos dias de Baruque. Não vamos pensar que as coisas ficarão maravilhosas como gostaríamos que ficassem. Não vamos pensar também que nós iremos ficar, conforme diz no próximo versículo, no versículo 5, olha o que Deus fala para ele: e procura tu grandezas? Baruque estava preocupado com o bem-estar social somente dele. Baruque estava preocupado com se ia ou não ia faltar as coisas para ele. Baruque estava preocupado em fazer alguma coisa para que quando chegassem os momentos difíceis, ele teria algo para ele. Esse é o mal de muitos de nós obreiros: olharmos apenas para o nosso próprio umbigo. Assim como Baruque estava preocupado somente consigo, Deus falou: e procura tu grandezas? O próprio Deus responde para ele, dando um conselho no versículo 5 ainda: não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. O que Deus estava falando para Baruque, está falando para nós hoje. Não fique preocupado com o seu próprio umbigo. Não fique olhando somente para a sua situação. O momento agora é de chorar por todos aqueles que estão perecendo. O momento agora é de se colocar no lugar de todos aqueles que estão falindo, de todos aqueles que perderam seus entes queridos, porque o próprio Deus, conforme está dizendo aqui, trarei o mal sobre toda a carne. E no mundo inteiro, irmãos, esse mal chegou.
O momento agora não é olhar para o próprio umbigo. O momento agora não é olhar para a própria geladeira, para a própria despensa. O momento agora é ajudar o próximo, é chorar pelo próximo, é clamar a Deus. É um momento de clamor. O momento agora é de observação, porque não vamos nos enganar. Por muitos dias, por muitos anos, o Senhor tem sido paciente com toda a humanidade. A humanidade caiu em corrupção, caiu em adoração em falsos deuses. A humanidade caiu na prostituição. A humanidade caiu num limbo, num lamaçal terrível de narcisismo. E Deus foi tolerando, foi tolerando. Agora chegou o momento de juízo, o momento do acerto das contas, assim como chegou nesses períodos em Jerusalém. E Baruque, a preocupação que Deus está falando para ele, não fique preocupado com as coisas materiais, preocupe-se com a sua vida espiritual, Baruque. Porque ele continua dizendo, tu, porém, a ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Deus estava falando para Baruque. Baruque, chegou um tempo difícil. Esse povo que está aí em Jerusalém, eles serão mortos pela espada, pela fome e pela peste. Chegou um tempo difícil, porque esse povo passou dos limites. Mas a tua vida, Baruque, vai ser por despojo. Vai ser por despojo. Não fique pensando em coisas materiais nesse momento, Baruque. Observe a situação para você tirar algum ensinamento de tudo isso. E Deus fala conosco também. Não fiquemos, para que nós não fiquemos pensando no nosso bem-estar, em querer ter grandezas, mas que nós possamos tirar uma lição de tudo isso que está acontecendo. Porque toda a humanidade, todos nós, caímos e o Senhor foi tolerando por muito tempo. Quando nós olhamos para Apocalipse e vemos a situação um pouco mais caótica do que estamos vivendo nesses dias, onde lá em Apocalipse cai aquela bola de fogo no rio, nas águas, onde o sol vai aquecer tantas vezes mais que se sair um pouquinho no sol já vai ter câncer de pele, feridas, onde muitos demônios serão soltos para atormentar as pessoas. Lá em Apocalipse fala que as pessoas irão procurar a morte e não acharão, e não irão achar a morte. Imagina pessoas que se jogou de lugares e estão lá agonizando, mas não morrem, porque a morte fugirá delas. E a palavra de Deus diz no livro de Apocalipse que mesmo o ser humano, passando por tudo isso, colhendo tudo isso, a maioria deles olha para o céu e amaldiçoam a Deus. Irmãos, nesta noite, nós devemos não pensar nas coisas grandes, como Abacuque estava pensando. Como Deus falou para ele, perguntou para ele no versículo 5. E procura tu grandezas? E procuras tu grandezas? É um momento, pastor, mas eu tenho meus estudos, eu tenho meus projetos. Até mesmo isso está parado nesses momentos, né? Sabe o que Deus está querendo de nós? Uma observação. Observa o que está acontecendo nesse mundo. Observa, enquanto você está se preocupando consigo próprio, dá uma olhadinha do lado e vê os velórios que aconteceram, vê as pessoas que perderam os seus entes queridos. Observa um pouco isso. Vê aquelas que estão passando dificuldade. Estende a sua mão para ajudar nesse momento. Não procures grandeza, não fique fiado no seu próprio umbigo, mas que você e eu possamos olhar do lado, chorar com os que choram, clamar a Deus, buscar a Deus a misericórdia e pedir a Ele, converte-nos a Ti e seremos convertidos. Isso, irmãos, adentrou todos os lugares da sociedade, assim como era nos dias
profeta Jeremias. Os verdadeiros profetas não são bem-vindos na casa de Deus. É até uma coisa estranha, né? Mas um acontecimento. Jeremias não era bem-vindo na casa de Deus. Mas não tem problema, sempre haverá um Baruque para ajudar. E você, querido irmão, querida irmã, obreiro, obreira, não desanime não. Os dias são difíceis, às vezes olhamos e não vemos saída, mas vamos olhar agora sim como Abacuque olhou. Quando Abacuque olhou para o céu, Abacuque então pôde contemplar a glória de Deus, ele pôde então entender, aonde ele canta: ainda que a figueira minta, ainda que não haja ovelhas, não haja gado, ainda que pode faltar tudo no mercado, ainda que a sementeira não dê a semente, ainda que não venha a haver alimentação, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor ainda tem os anjos para alimentar os seus filhos, o Senhor ainda tem os corvos para alimentar os seus filhos, e eu sei que os seus filhos jamais passarão fome, Senhor. Ainda que Jeremias, ó Pai, no contexto geral do livro, quando a gente vai ler e meditar, Jeremias, certa feita, quando ele foi jogado no palácio, ele comeu um pão por dia. Um pão por dia era o alimento dele. Ele sofreu também. Ué, pastor, mas Jeremias não era servo de Deus, era servo de Deus, mas sofreu também com a situação. Todos os servos de Deus nesse momento estão sofrendo com a situação, mas nem que tenhamos que comer um pão por dia, Deus dará o sustento para os seus. Oh, estejamos em pé. Aleluia. Aleluia. Terminemos com o Senhor falando em nosso coração. Não procures. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo, em todo lugar para onde fores. Possamos ter vida física, mas acima de tudo que possamos ter vida espiritual. Aleluia. E procura tu grandezas? Você está preocupado por conta das percas e está querendo dar um jeito de como recuperá-las? Procuras tu grandezas? Esse acontecimento não é para procurarmos grandezas. Esse acontecimento é para nós chorarmos com os que choram. É para nós demonstrarmos o nosso altruísmo, nos colocando no lugar das pessoas, orando pelas pessoas e ajudando as pessoas. Aleluia. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, da tua igreja, que na maioria das vezes nós somos como Baruque, ficamos pensando somente em nós mesmos, ó Pai. Nesse momento de crise, ensina-nos, ó Pai, como o Senhor tem ensinado nesta palavra desta noite, que fique cravada em nosso coração, que nós devemos, ó Pai, olhar para o nosso vizinho, olhar, Senhor, com olhar de caridade por aqueles que perderam vidas humanas, e ficou a saudade, ficou a preocupação, ficou o desespero. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ficou, Senhor, o desespero, ó Pai. Mas nesta noite, Senhor, colhe essas lágrimas verdadeiras que os teus filhos derramam diante de ti, Senhor, para que o Senhor, na sua ira, lembra-te da tua misericórdia. Ah, Deus querido, aleluia, eu sei que toda a terra passou dos limites, eu sei
que nós não levamos o Senhor a sério. O Senhor já vem anunciando há tantos séculos que o Senhor um dia pedir conta de tudo isso, ó Pai. Aleluia. Dos assassinatos, do esquecimento de Deus, das pessoas que viraram as costas para Ti. Eu sei que o Senhor um dia ia pedir conta de tudo isso. Eu sei que isso tem chegado aos nossos dias. E o Senhor manda isso para que nós venhamos a nos converter a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, cuida de cada família, visita cada lar enlutado. Em nome do Senhor Jesus, sustenta essas pessoas que estão desesperadas, que não conseguem, Senhor, dormir mais, que não conseguem ter paz mais na vida, Senhor, que estão sem chão, sem perspectiva. Através do Teu Santo Espírito, ajuda, Senhor, essas pessoas. Acalma o coração dessas pessoas, ó Pai. Da mesma forma, visita, Senhor, os empresários que perderam, Senhor Deus, as coisas, que faliram, as pessoas que perderam o emprego. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e que esses acontecimentos nos levem, Senhor, o quanto antes a dobrar-nos diante de Ti e dizer: Pai, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Senhor, a humanidade, nos perdoa, porque pecamos gravemente contra Ti, Senhor. Nos ajuda, os obreiros, ó Pai, a continuar e não desanimar, a ter esperança, Senhor, e levar uma mensagem de esperança, e não cairmos, ó Deus, no erro de olhar para nós mesmos e olhar a situação ao redor e dizer: a coisa está feia mesmo. Não, 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 Senhor. Não foi para isso que fomos chamados. Nós somos chamados para levar vida e vida com abundância. Aleluia. A coisa não está feia. O Senhor tem o controle de tudo. Tudo está nas Tuas mãos. E que nesta noite guia, Senhor, os Teus filhos. As crianças que ficaram órfãos, ó Pai, porque perderam os seus pais. As pessoas que ficaram seus pais. Ah, Deus querido. As pessoas que estão nos hospitais ainda. Ah, se essa mensagem pudesse chegar a todos eles, ó Pai. Ah, se eles pudessem, Senhor, ouvir essa mensagem, ó Pai. Iria haver mais conversão, Senhor. Quebra as barreiras. Leva, Senhor, as palavras dos Teus atalaias nos hospitais. Que as pessoas compartilhem, Senhor Deus. Que a Sua igreja continue, Senhor, focada não em divisões, mas em orações. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu Te peço e Te agradeço. Muito obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Muito obrigado pelo Teu grande amor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito pelos Teus filhos e pela humanidade também. O Senhor é um Deus misericordioso. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje terminamos o nosso culto em lágrimas, né? Eu sei que muitas pessoas estão chorando nos lares nesse momento. Mas é isso. Que nós venhamos a receber essas informações de Deus e não olhar para o nosso próprio umbigo, mas olhar do lado e levar a mensagem de esperança. Enquanto tem fôlego de vida, tem esperança. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos que acompanharam até aqui. Eu também já oro desde já pelas pessoas que têm contribuído, cooperado com este ministério, onde nós vamos adiante. Que Deus abençoe as suas contribuições através do banco, ou as pessoas que vêm aqui trazer. Que Deus guarde, que Deus livre. E colocamos também, nesse finalzinho, todas as pessoas que pediram oração na página da igreja ou no grupo de WhatsApp. E você que também está lembrando de alguém, que o Senhor visite
todas essas pessoas, ó Pai. As pessoas que estão entubadas, as pessoas que estão com vírus, as pessoas que estão, Senhor, com enfermidades. Em nome de Jesus, o Senhor diz que de dentro de nós sai um rio de águas vivas. Então, em nome de Jesus, que o Teu Espírito venha curar, venha sarar, Senhor, nessa nação, essa terra, esse planeta Terra, em nome do Senhor Jesus, e que quando voltarmos, Senhor, que nós voltaremos e temos que voltar mais tementes ao Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor quer que nós venhamos a converter a Ti de fato, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Deus continue com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida e uma boa quinta-feira, se Deus quiser. Meu nome é Bianca, eu vim fazer um vídeo pra vocês. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? É fácil, é só você arrastar aqui a telinha, apertar no botão de se inscrever e o sininho. Agora dá pra vocês compartilhar com seus amigos e seus familiares. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está